Bem, agora eu vou falar sobre a RAI de uma dimensão e duas dimensões. O que é uma RAI em si? Uma RAI é uma coleção de uma coleção de variáveis do mesmo tipo, armazenadas em sequência na memória. E em C, uma RAI guarda vários valores usando um único nome. O acesso dela é feito por índices, nesse caso posições. Então nós aqui temos a RAI unidimensional, né? Que é uma RAI linear, como se fosse uma lista. E nós aqui temos um exemplo. Temos um exemplo de um código que usa uma RAI linear. O que esse código faz? Ele cria uma RAI com 5 posições, onde temos a primeira posição com o índice 0 e a quinta posição com o índice 4. Então, os índices em C, né, realçar aqui que os índices em C, eles começam sempre na posição, eles começam sempre com 0, né? A posição de uma RAI em C começam sempre com o índice 0. Assim é que está correto. E aqui nós temos uma RAI duas dimensões. O que é? É uma RAI 2D e é como se fosse uma tabela, né? Com linhas e colunas. Exemplo, nós temos aqui esse código que ele mostra uma matriz, né? Uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E depois o que ele faz? Essa matriz, ele tem um for duplo que percorre a linha, linha por linha e coluna por coluna. E depois o que ele faz? Ele imprime o resultado desse processo, né, na tela, né? Ele vai imprimir o resultado desse processo na tela. Lembrar que quando nós falamos de for, o for é um laço de repetição que faz o quê? Que ele é usado como multiplicação. Então aqui estamos a ver que aqui em RAIs ele faz o que? Ele multiplica a linha e coluna e depois mostra o resultado. Então nós aqui vamos passar por exercícios práticos, né? Na qual vou reforçar mais uma vez, eu estou usando o Colab para poder exercitar, que é um interpretador do Python. Isso não é possível executar um código C cru diretamente no interpretador Python. Para isso é necessário usar alguns comandos para que esse código possa ser executável, possa dar os resultados daquilo que nós esperamos. Então, esses comandos são esses que eu estou sempre a mostrar para cada slide, cada tema que eu estou a apresentar. E então nós vamos passar para os exercícios, né? Aqui tem leitura e soma de vetores. O que faz, né? Uma leitura, um exercício que pede para ler a soma de vetores, nesse caso 2 vetores. O que ela vai fazer? Ela vai declarar a leitura, ela faz a declaração e a leitura do tamanho. E depois declara o valor, inicializa a soma, lê os elementos do valor, soma os elementos do valor e exibe o resultado. E depois nós temos também o exercício que pede para ler 10 números inteiros, imprime o maior e o menor elemento do vetor. Então, o que esse exercício vai pedir, né?
O que ele pede? Para ler os 10 números, guardar em um vetor, procurar o maior e o menor e depois mostrar qual é o maior e o menor deste vetor que foi lido. Então, para isso, nós vamos abrir novamente o Colab. Vamos abrir novamente o Colab. Isso. Vou minimizar aqui e vou abrir o Colab. Vou fazer o mesmo processo, vou clicar aqui para dar o mesmo processo, clicar novamente, porque são 3 passos aqui que precisam ser executados para que o código em C seja executável no interpretador Java. Nesse caso, vou copiar aqui esse comando. Ctrl+C, Ctrl+V, não deu, primeiro tem que copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar esse, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Agora eu vou copiar de novo este código, vou copiar novamente este código, Ctrl+C, e vou colocar aqui, Ctrl+V. Eu vou colocar aqui para dar comentário, Ctrl aqui. Vou minimizar novamente aqui para ir lá e tirar o que o exercício está pedindo para ficar mais claro aqui. Vou minimizar isso e vou lá no pronto, leitura e soma de vetores. Copiar aqui. Leitura e soma de vetores. Pronto, vou minimizar também aqui, vou no Colab, vou escrever aqui leitura e soma de vetores. Pronto. Aqui eu vou mudar aqui, vou mudar file, vou escrever soma dos elementos.c. Vou aqui ler elemento, nesse caso vou ler aqui que não é ponto e vírgula. Vou escrever aqui, apagar esse do código passado. Escrever aqui. A pergunta, né? Escrever aqui quantos elementos
esperar. Ponto parágrafo. Apagar aqui. Vamos escrever int vetor vetor n ponto vírgula int soma, você vai receber 0 ponto vírgula ponto vírgula tudo.
colocar um fogo. Pronto. Agora aqui vamos meter soma dos elementos. Vou trocar aqui. Soma dos elementos. Trocar também aqui. Soma dos elementos. Trocar também aqui. Soma dos elementos. Vamos lá ver se tá tudo ok. Leitura de 2 elementos. Vamos primeiro executar essa parte. Executar essa célula. Ok, deu ok. Aí vamos executar também essa aqui, também deu ok. E por final vamos tentar compilar. Quantos elementos o vetor terá? O vetor terá, por exemplo, 6 elementos. Não, 6 elementos.
Digito o primeiro elemento, 2. Digito o segundo, 3. Digito o terceiro, 4. Digito o quarto, 5. Digito o quinto, 6. E digito o sexto, 6. Pronto. A soma dos elementos é 27. Então, podemos ver aqui que ele fez a soma dos dois vetores, né? E dos dois vetores, nesse caso, os elementos que estão dentro desse vetor, nesse caso, e mostrou aqui o resultado da soma desses valores, elementos que estão dentro desse vetor. Então, a seguir, nós vou já copiar aqui para fazer o segundo exercício. Mais código. Já vou copiar aqui essa parte para facilitar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Já vou minimizar aqui para poder abrir aqui e ver, ler. Dá para copiar aqui, Ctrl C, minimizo novamente e vou lá no Colab e coloco aqui como comentário, Ctrl V. Vou ver a desnúmeros, isso, porque ele foi para outra linha e aí acaba ficando assim, desse jeito, o maior. Pronto, aqui eu vou dar um enter e vou fazer o que? Ó, e vou copiar lá aquele código anterior para facilitar também aqui. Vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colocar aqui também para fazer Ctrl V. Pronto. Aqui ele tá pedindo para ler o que? Vamos primeiramente mudar, né? Aqui no comando ele tá pedindo para ler maior e menor elemento. Maior e menor elemento. Maior e menor elemento. Ok. Desta feita, aqui o Inter, aqui não será mais, será vetor, porque são dois vetores. Ele já aparece aqui, pessoal, porque eu já estava a executar isso. Vetor aqui, 10 números nesse caso. Aqui vou declarar um outro int maior vírgula menor menor
Vou usar um fora aqui. Parente. De igual a zero. Eu vou copiar aqui igual a zero, né? Eu vou continuar aqui, porque eu já estava fazendo isso. Igual a zero. Aí. Menor que 2. Aí. Colocar as chaves aqui. Pegar esse. Eu vou apagar aqui. Escrever. Digite o elemento de 2 pontos. Vírgula. Então aí. Né? Aqui tem que ter a porcentagem, vírgula, que tem que ser vetor. Vetor na posição aí. Que eu vou apagar essa parte aqui. Botar uma chave aqui. Eu vou maior. Recebo menor. Recebo menor. Eu vou escrever o vetor na posição 0. Aqui. Esse que não será um. Menor que 2 aqui. Que escreve if coloca aqui na posição aí, vetor na posição aí.
Troca. Trocar aqui também. Aqui vai colocar maior. Eu vou tirar isso. Aqui também para executar maior elemento. Maior elemento. Pronto. Aqui está o código. Leia 10 números inteiros, imprima o maior e o menor elemento do vetor. Então vamos lá executar esse código para ver se esse código não tem erro. Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. Executou. Aqui também. Maior, executou também. Aqui também. Digita o primeiro elemento. Eu vou digitar. São 10 elementos. 1. Vamos lá, digita o segundo. 2. 3. O quarto. O quinto. O sexto.
o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Quando eu clicar Enter, vai aparecer aqui. O menor é 1 e o maior é o 10. Então é isso que o exercício pediu. E aqui está a prática, mais uma vez, a prática deste tema que se fala sobre errar. Numa matriz, ele lê os elementos e pede para imprimir o maior e o menor. Então, voltando aqui para o slide, conseguimos fazer essas duas práticas, que é a leitura de 10 números e a leitura e soma de vetores. Contanto, aqui nós temos algumas dicas também, né? Que é, pense na estrutura, né? Sempre pense na estrutura. Então, pensando na estrutura, falando de arrays, né? Tem o uso de uma dimensão, né? Se os dados forem uma única lista simples, e o uso de bidimensional, se precisar de linhas e colunas. Isso pode ser quando nós precisamos fazer uma planilha, uma grade, um mapa. É conveniente usar array de 2 dimensões. Então, para concluir, o que é uma array? Aqui, fazendo a conclusão da array, né, em si. Array organiza múltiplos dados de forma estruturadas e fácil de acessar. Uma array de 1D é linear, né, bom para listas simples, e uma array de 2 dimensões é uma grade, ideal para tabelas ou matrizes numéricas. Saber manipular array é necessário para percorrer grandes volumes de dados de forma eficiente, usando o laço for e while, né? Combine também, dá também para combinar array com estruturas de repetição para preencher, ler e processar facilmente grades e conjuntos de informações. Então, esse foi o nosso tema de array, né? E esse foi o nosso vídeo. Eu agradeço mais uma vez pelo tempo e pela disponibilidade. E vamos passar para o último tema, né, deste capítulo de linguagem C, que eu vou gravar daqui a alguns instantes.